Congratulations, parabéns! Se você está aqui, é porque você deu o seu primeiro passo na jornada para aprender a falar inglês. O seu sonho é se tornar fluente, é se comunicar numa das línguas mais faladas do mundo, não é mesmo? Meu nome é Teacher Alex e essas são as aulas gratuitas do Inglês para Todos em 90 dias. Eu estarei lado a lado no início dessa sua tão importante jornada através da fluência e o conhecimento da língua inglesa. Então, let's bora! Welcome to my free classes. Bem-vindo às minhas aulas gratuitas. Aqui você irá aprender alguns dos fundamentos principais para você iniciar na sua jornada do inglês. Eu sou o Teacher Alex e vamos lá. Então, aprenda os fundamentos do inglês. O desejo de se tornar bilíngue, ser fluente, sempre esteve ao seu alcance. O conteúdo deste e-book irá te apresentar os fundamentos para iniciar de uma vez por toda sua jornada na língua inglesa e alcançar o seu objetivo de se tornar um falante do inglês. Que nós temos o nosso sumário. Então, quais serão os conteúdos que nós teremos nessas aulas gratuitas? Os pronomes, as estruturas das sentenças e os artigos. Então, vamos para a nossa pequena introdução. Antes de começarmos, você terá acesso ao segredo que nenhuma escola de idioma te conta. Esse é o motivo pelo qual elas te seguram por 3, 4 a 5 anos. O segredo está na metodologia. Se você deseja aprender o verdadeiro inglês, você tem que se familiarizar com o idioma. Primeiro passo é ouvir todos os dias. Porque se você não tiver contato com a língua todos os dias, você terá grandes dificuldades tanto para falar quanto para ler e escrever. Pois o primeiro processo para desenvolver e aprender uma língua é a audição, que leva à compreensão e em seguida à fala, e na sequência a leitura e a escrita. Da mesma maneira como você aprendeu português, porque quando você nasceu, você ouvia, certo? Seu pai, a sua mãe, tios, tias e etc. Você tinha todo o ambiente ao seu redor em português. Então, primeiro a gente desenvolve a audição, que leva à compreensão, é quando você começa com o famoso gugu, dadá, papá, mamã, papai, mamãe. E depois disso, quando você já consegue se comunicar e você tem uma idade que você vai para a escola aprender a ler e a escrever. Então a gente adquire a fluência numa língua primeiro ouvindo e entendendo, certo? Para você compreender e aí sim conseguir desenvolver a fala, certo? Esse é o processo, né, o método natural de aprendizagem, pelo qual todos os seres humanos passam quando vão aprender a sua língua materna. No nosso caso foi o português, e hoje você começará a aplicar isso para o inglês. Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira aula, que são os pronomes, pronouns, ok? Então, nesta aula, vamos explorar os pronomes em inglês. Os pronomes são palavras que substituem substantivos e outras palavras, tornando a comunicação mais clara e fluente. Eles são fundamentais para construir frases concisas e evitar a repetição desnecessária de palavras. Vamos começar com as diferentes categorias dos pronomes em inglês. Então, nós temos the personal pronouns. Prestem atenção aqui, ó. Personal pronouns. Vou dar algumas dicas aqui muito importantes antes da gente começar. Vocês estão vendo aqui, ó, provavelmente, ó, meu rostinho aqui no canto, né? Aqui nesse cantinho aqui, perfeito? Preste muita atenção no movimento, certo? Que a gente faz aqui, ó, certo? Maxilar, os movimentos dos músculos aqui. Por quê? Tem uma coisa chamada fonemas. Os fonemas, eles são os sons que nós produzimos, ok? Quando você vai aprender uma língua nova, você vai se deparar com novos fonemas, dos quais o seu corpo não tem memória muscular. Então, além de você ter todo esse movimento aqui, você ainda tem um movimento da sua língua, que vai, né, corroborar, estar junto, né, com os sons que vêm ali das suas cordas vocais. Então você vai desenvolver novos fonemas e às vezes no início dá aquela travada, dá aquela enrolada na língua. Então é por isso que tem que prestar atenção no som e no movimento, na pronúncia, ok? Nesse início, também quero deixar claro, o inglês ou qualquer outra língua, ele tem duas etapas. A primeira etapa, ela é uma tradução sistêmica. Como assim uma tradução sistêmica? Você não sabe o que significa o símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é a escrita, certo? A simbologia, as letras. Então, ó,
personal pronouns. Se não tivesse escrito pronomes pessoais, talvez você tentaria entender através de um contexto, alguma coisa, uma palavra parecida, mas você não saberia com certeza o que significa. Então, na primeira instância, né, no primeiro momento, o inglês ou qualquer outra língua que você vai aprender é uma tradução sistêmica. Então, ó, personal pronouns são pronomes pessoais. A partir do momento que você sabe o que significa, então você sabe que personal pronouns são pronomes pessoais, da próxima vez que você ouvir ou pronunciar ou ler isso aqui, você não vai estar entendendo isso aqui como pronomes pessoais. Você irá estar entendendo como personal pronouns. Então, aí você entra na segunda fase, quando você começa a entender e compreender o idioma nativo, entendeu? Na própria língua. Então, nesse início, você vai estar sempre fazendo a tradução, para você saber o que significa o som e os símbolos, que são as palavras, certo? A partir disso, quando você já souber compreender e lembrar, você vai entender em inglês. E essa é a magia que você tem que compreender. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais são usados para substituir os nomes de outras pessoas ou coisas. Eles podem ser divididos em 3 categorias principais: pronome de caso reto, subject pronouns, pronome de caso oblíquo, object pronouns, vai repetindo aí comigo de casa, viu? E o pronome possessivo, possessive pronouns. Então, vamos lá. Os pronomes do caso reto, subject pronouns. I, you, he, she, it. Não é it, tá vendo? Não é it. O som ele é mudo, certo? Ele é seco, ó. It. We, they. Esse som aqui, ó, é um fonema novo que nós não temos no português, é o TH. É o famoso the end, sabe o the end do final do filme? Mas não é the end, é the end. Ó. Tá vendo? A língua, the, they, the, THE, the end. Ok? Então, ó, I, you, he, she, it, we, they. Eu, você, ela, ele, ela. It é um pronome para animais e objetos. Então, ele e ela para animais e objetos. We é nós e they é eles. Depois nós temos os pronomes do caso oblíquo. Object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them. Mais uma vez. Me, you, him, her, it, us, them. Ok? Vai repetindo. Possessive pronouns, os pronomes possessivos. My, mine. Your, yours. His, her, hers. Our, ours. Their, theirs. Theirs. Ok? Não se esqueça de ir repetindo, isso é muito importante. Exemplos, example, or examples. Se for exemplos, examples. I am a student. Percebeu que quando eu falo I am a student, é um som basicamente único, é uma sequência, mas eu posso falar I am a student. Você pode dividir a frase em blocos, de acordo com os sons, para que a pronúncia fique correta. Nesse início, é mais favorável que você fale assim, I am a student. Mas qual que é o seu objetivo? I am a student, ok? Igual você fala no português. O inglês, ele vai ter esses pontos da língua onde sons se juntam, onde há abreviações, da mesma maneira que existe no português. Eu tenho, para mim, o exemplo mortal disso é o famoso debaixo da cama. Eu não falei debaixo da cama, eu falei debaixo da cama.
Mas você sabe que eu quis dizer debaixo da cama. Mesma coisa. I am a student. I'm a student. Ok? Então, ó. She loves her cat. She loves her cat. She loves her cat. She loves her cat. Ok? They are going to the park with us. They are going to the park with us. They are going to the park with us. Ok? Is this book yours? Is this book yours? One more time, mais uma vez. Is this book yours? Então, ó, eu sou estudante, ela ama o gato dela, eles estão indo ao parque conosco, este livro é seu, certo? Agora, ó, os pronomes demonstrativos. Então, ó, antes da gente continuar, sei que essa frase pareceu um pouquinho estranha, ó, ela ama o gato dela, mas é assim mesmo. Às vezes, pessoal, o que acontece? Nem toda frase, na hora de traduzir, vai ficar, tipo, 100%. Exatamente por isso que eu comentei anteriormente. Primeiro, você faz a tradução, certo? Depois, você começa a entender a língua na essência, nativamente. Então, nós temos que compreender essa parte também. Nem todas as traduções são 100%. Existem paralelos linguísticos, ok? Então, ó, pronomes demonstrativos. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Então, ó, os pronomes demonstrativos são usados para indicar a posição ou identidade de um objeto em relação ao falante. Os principais pronomes demonstrativos são this, that, these. Olha como é que o som junta. Então, ó, som curto. This. Aqui, these, those. Então, this, that, these, those. Ok? Example. This is my house. This is my house. That is your car. That is your car. This is my house. That's your car. Então, ó, this is my house. This is your car. This is my house. That is your car. Som junto, ok? These are my friends. Those are their bicycles. These are my friends. Those are their bicycles. These are my friends. Those are their bicycles. Ok? No problem. Traduçãozinha aqui. Essa é minha casa, aquele é seu carro. Esses são meus amigos, aquelas são as bicicletas deles. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos são usados para indicar a ação que um verbo reflete de volta ao sujeito. Coisa importantíssima no inglês. Sujeito aqui é a pessoa, né? Não existe frase no inglês sem sujeito. É uma coisa que existe no português, você consegue falar uma frase sem sujeito. No inglês, não. Tem que ter sempre um sujeito na frase. Que nós vamos ver um pouquinho disso na estrutura na próxima aula, certo? Eles são formados pelo self, tipo, take a selfie, tirar uma selfie, self, and selves, ok? Então, ó, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. One more time. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Ok? Eu mesmo, a mesma, você mesma, a mesma, ele mesmo, ela mesma, ele, ela mesma, para objetos e animais, nós mesmos, as mesmas, vocês mesmos, as mesmas, eles mesmos, as mesmas. Perfeito? Então vamos para os exemplos. Examples. She bought herself a new dress. She bought herself a new dress. She bought herself a new dress. Okay? We need to remind ourselves to be patient. We need to remind ourselves to be patient. We need to remind ourselves to be patient. Okay? No problem? Let's go. Vamos nessa. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Então, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são usados para fazer perguntas. Os principais pronomes interrogativos são who,
whom, what, which, whose, who, whom, what, which, whose. Examples. Who is that girl? Who is that girl? Whom did you invite to the party? Whom did you invite to the party? What do you want for dinner? What do you want for dinner? Which book do you prefer? Which book do you prefer? Whose pen is this? Whose pen is this? Agora preste atenção, ó. Who is that girl? Whom did you invite to the party? What do you want for dinner? Which book do you prefer? Whose pen is this? Percebeu que primeiro eu fui naquele esquema de trabalhar a frase em blocos da pronúncia e depois eu falei fluidamente, naturalmente? Então, ó, who is that girl? Who is that girl? Whom did you invite to the party? Whom did you invite to the party? What do you want for dinner? What do you want for dinner? Which book do you prefer? Which book do you prefer? Whose pen is this? Whose pen is this? Ok? Vocês podem ver que aqui, ó, a tradução foi o que eu falei, ó. Para quem você convidou para a festa, entendeu? Tipo, whom did you invite to the party? Tipo, seria mais quem você convidou para a festa e não para quem, ok? Mas isso aqui é para vocês entenderem por que eu deixei esse exemplo desta maneira. Isso aqui foi proposital, exatamente para vocês entenderem que, às vezes, por exemplo, às vezes você vai pegar essa frase aqui, não conheço essa frase, você joga no Google Tradutor, ele aparece assim. Então isso aqui é um exemplo pontual do que eu disse. Se você não compreender, às vezes, a língua na essência, depois de fazer aquela primeira tradução, é isso aqui que acontece, perfeito? Então esse exemplo aqui, ele foi exatamente para trazer esse ponto específico que eu comentei anteriormente. Então, para quem você convidou para a festa? Não, tipo, quem você convidou para a festa? Sacou a ideia? Então, gravem isso aqui, que isso aqui é top. Então, ó, conclusão. Nesta aula, aprendemos sobre os diferentes tipos de pronomes em inglês e como usá-los corretamente em suas conversas e escritas do dia a dia. Eles são essenciais para a comunicação e compreensão do inglês como um todo. Então essa aqui foi a nossa primeira aula. Vocês viram, teve bastante conteúdo, trabalhamos muita pronúncia. Então isso aqui é muito importante. Espero que essa aula já tenha esclarecido algumas dúvidas pontuais para você na sua jornada do aprendizado do inglês em busca da fluência. E nos vemos na próxima aula.